Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu já cumprimento aqui na ponta da linha o empregado da Petrobras e presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras lá da Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Marcos André dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Marcos, na medida do possível, né? A gente vem atravessando uma série de problemas aí no Brasil, inclusive a própria Petrobras, porque o avanço aí do governo Bolsonaro aí na estatal promoveu essa semana, Marcos, mais um enorme revés aos interesses nacionais. A refinaria Landulfo Alves, a Relan... Anderson, não te ouço muito bem, Anderson. Você não me ouve? Não te ouço muito bem. Tá longe. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto então. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouco. Então, vamos lá. Eu ia dizendo aqui, ô Marcos, que a refinaria Landulfo Alves, né, a Relan, ela foi vendida pela Petrobras por cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para o Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, lá o Mubadala. A conclusão dessa venda foi anunciada aí pela direção da estatal na noite da última terça-feira. A grande questão, Marcos, é que a refinaria foi avaliada em 4 bilhões de dólares pelo BTG Pactual. É algo absolutamente criminoso, Marcos. Como é que vocês da AEPET, aí na Bahia, avaliam essa venda da Relan, Marcos? Olha, Anderson, queria começar dando um bom dia aos seus ouvintes, parabenizando pelo programa, e dizendo que nós avaliamos como um atentado à economia nacional e local e como um crime de lesa pátria. Veja bem, primeiro que, considerando uma refinaria um equipamento fundamental para a soberania nacional, se não tem um preço discutível em mercado. Mas, ainda assim, se pensarmos do ponto de vista do negócio, como se o petróleo fosse apenas um produto que pudesse ser vendido e comprado, que ele não impactasse na industrialização, só para dar um dado para os seus ouvintes, a refinaria do Polo foi fundamental para que a gente construísse na Bahia o polo petroquímico de Camaçari, que é um dos polos mais complexos da América Latina. E sem a refinaria seria impossível. Mas veja bem, se discutirmos preço, a gente precisa então comparar a como tem sido vendido refinarias pelo mundo. E um economista, Marival Matos dos Santos, economista da Petrobras, aposentado, professor universitário, diretor da nossa AEPET Bahia, ele realizou um estudo. E ele foi verificar de que as últimas 3 refinarias vendidas no mundo, a nossa é a mais barata de todas. Veja bem, só para dar dados, esses dados estão num estudo que está na nossa página na internet, disponível para os seus ouvintes. A Shell vendeu uma refinaria com capacidade de 300 mil barris a 9,33 dólares por barril. Sim. Para a Saudi Aramco. A DENOC vendeu uma outra refinaria com capacidade de 184 mil barris dia por 18,76 centos de dólar para a OMV. E a mesma DENOC vendeu uma outra refinaria a 17,895 dólares para um. A nossa refinaria histórica, a refinaria mais complexa do Brasil, que tem o monopólio da N-Parafina, foi vendida por 4,372 dólares para Mubadala. Portanto, não se trata da avaliação feita por um banco. Se trata de um estudo comparativo demonstrando que a nossa refinaria não foi vendida pela metade do preço. Foi vendida por muito menos. Mas isso é a refinaria. Mas junto com a refinaria, nós entregamos o Porto de Madre de Deus, com capacidade de atracar de navios. Nós, 3 outras embarcações, os portos, as estações de Candeias, de Jequié, e ainda entregamos mais de 900 quilômetros de oleodutos que liga a refinaria ao polo petroquímico de Camaçari. E tudo isso a 4,372 dólares por barril. É o mais barato que se tem. Portanto, além do caráter estratégico da refinaria, do papel fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira e baiana, não se trata apenas de um negócio.
Se trata da entrega de um patrimônio tão duramente construído pelo povo brasileiro. É um crime que a gente tem na venda da Relan. Essa que é a verdade. A gente tem que dar as palavras corretas a isso, né? Eu estou te ouvindo mal. Você me ouve? Oi, Marcos, você me ouve? Agora eu te ouço um pouco melhor. Então, o que a gente tem que dizer são as palavras corretas. Isso é um verdadeiro crime que foi promovido por essa direção da Petrobras, a entrega da Relan. Marcos, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que a Relan representa tanto para a própria Petrobras como para o estado da Bahia. Porque eu imagino que a refinaria ela tem um papel importantíssimo aí no desenvolvimento do estado, não é isso? Exatamente. Como eu já disse no início, não se trata de um equipamento apenas. Trata-se de um vetor de desenvolvimento. Toda a indústria está pautada, tem como base energia. E é disso que a gente está falando. Graças à nossa refinaria, foi possível o polo petroquímico Camaçari. Portanto, antes da descoberta do que fará no próximo dia 14, 40 anos de exploração, o Poço Candeias 1, que foi o poço pioneiro que iniciou a indústria do petróleo no Brasil, o Poço Candeias 1, que no próximo dia 14 fará 80 anos em produção e que infelizmente foi vendido e não pertence mais ao povo brasileiro, hoje pertence a 3R, uma empresa de capital argentina. Tem elementos que são muito simbólicos, muito representativos. Antes da refinaria, a indústria baiana, a economia baiana tinha um perfil agroexportador, e graças à nossa refinaria, foi possível a dinamização da indústria baiana. Só para a gente ter dimensão, a refinaria produz 14% de tudo que é refinado no Brasil. E detém um monopólio regional, particularmente da Bahia e de Sergipe, mas ainda da grande parte do Nordeste, deste mercado. Ela detém esse monopólio. A gente está substituindo um monopólio estatal construído a partir da vontade soberana do povo, colocada na Constituinte de 88, para servir de desenvolvimento do Brasil, para construir um monopólio privado. E veja bem, quando a gente olha na página da Mubadala, logo no início, ele diz quem somos. Eu vou ler aqui, se você me permitir. Sim. A Mubadala é um investidor ativo e inovador que aloca capital em uma variedade de ativos de setores e regiões para o benefício dos Emirados Árabes Unidos. Eles não têm dúvida de que para que serve o produto de petróleo deles. Porque eles, inclusive, são concorrentes do Brasil no mercado mundial de petróleo. Exato. E a gente vendeu para este grupo que fala claramente isso. E aí, só para dar uma informação, vamos supor que amanhã ou depois a gente tem uma crise de derivados de petróleo no mundo. Este grupo priorizará enviar derivados para o seu país, para aquele que controla esse fundo ou para a manutenção do abastecimento local, regional e nacional do Brasil? Ele está dizendo claro, é benefício dos Emirados Árabes Unidos. Eles servem a isso porque está legítimo. Ilegítimo e absurdo é nós entregarmos o patrimônio dos brasileiros para compor o patrimônio de uma nação estrangeira, inclusive concorrente do Brasil no mercado de petróleos. Representa também a história. Primeira ação da nova empresa foi tirar o nome de Landulfo Alves. Agora a refinaria chama-se Mataripe. Sim. E Landulfo Alves foi governador da Bahia, foi senador da República e foi o relator da Lei 2004 de 53 que constituiu a Petrobras. Esse apagamento da nossa história para nós é muito representativa e diz muito sobre o quanto nos custa a venda dessa refinaria e quão importante é retomarmos ela para o povo brasileiro e baiano. Marcos, há todo um simbolismo aí por trás dessa venda da Relan aí. Mais uma vez eu te ouço falar, Anderson. Pois é, eu acho que a gente está com um probleminha mesmo no microfone aqui, porque eu tô falando aqui no volume alto aqui, mas infelizmente talvez o microfone esteja. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, daqui a pouco eu troco de microfone, Marcos, porque vocês petroleiros não ficaram aí de braços cruzados vendo todo esse processo de desmonte da Petrobras, né, Marcos? Na semana passada vocês realizaram um ato em protesto
contra a refinaria, contra a venda da refinaria Relan, dos seus terminais e dos demais ativos da Petrobras aí na Bahia. Essa manifestação ela se deu em frente à própria Relan, que está localizada aí no município de São Francisco do Conde. Como é que se deu esse protesto, Marcos? E como toda a mobilização de vocês anda contra o caos provocado pelos ultraliberais nesses últimos tempos aí em relação à Petrobras? Olha, Anderson, o que estão fazendo com a economia baiana e com a Petrobras na Bahia é lamentável. A Bahia, junto com o Rio de Janeiro, tinha o parque mais complexo da indústria petrolífera. Nós tínhamos refinaria, nós tínhamos produção de óleo e gás, nós tínhamos fertilizantes, nós tínhamos energia através das termoelétricas, nós tínhamos biodiesel através da biodiesel de candeias, e tudo isso tem sido doado praticamente, porque é vendido a preço vil. E nós não estamos, obviamente, inertes a isso. Para a Bahia é uma questão fundamental que a gente, perdida a batalha de impedir a venda, possamos vencer a guerra e retomar o nosso patrimônio o mais breve possível com a mudança deste governo. Este governo é um desserviço à nação brasileira, é um desserviço à soberania nacional, é um desserviço à economia baiana e brasileira. Estamos juntos, estamos fazendo junto desse governo. Um PIB em queda, o desemprego, a diminuição da renda dos trabalhadores, e tudo isso tem sido objeto de protestos muito veementes da EPET Bahia, do Fórum Baiano em Defesa da Petrobras. Aqui nós temos um Fórum Baiano que reúne o sindicato, que reúne a Associação de Aposentados, a Associação de Engenheiros da EPET Bahia e também a Associação dos Anistiados da Petrobras. E isso tudo tem servido de mobilização política, de trabalho constante com parlamentares, no sentido de evitar esse desmonte, mas também de uma luta jurídica. E muitas são as ações que já temos em curso para impedir ou para retomar o nosso patrimônio. Essa mobilização de vocês, petroleiros, Marcos, é fundamental para a gente tentar frear aí esse desmonte que está sendo colocado em todos os aspectos aí da sociedade brasileira. Porque na última semana aí, o Jair Bolsonaro, preocupado em conquistar essa popularidade, buscando a renovação do seu mandato, Marcos, ele disse que a Petrobras, nas próximas semanas, fará uma redução gradual dos preços dos combustíveis, que indicaria uma mudança nessa política de preços adotada pela estatal há bastante tempo, o PPI. O presidente da República tem essa prerrogativa de atuar para alterar a política de preços. O problema, Marcos, é que a Petrobras já avisou que não é bem assim, que ela não antecipa as decisões sobre reajustes. Será que o ex-capitão chegou a avisar os acionistas que faria essa mudança na política de preços de paridade de importação dos combustíveis, Marcos? É muito evidente que os interesses do povo brasileiro são prioritários. Só que esse movimento do Bolsonaro tem caráter meramente eleitoreiro, Marcos. Ele não está nem um pouco preocupado com o trabalhador brasileiro, que vê aí a sua renda sendo reduzida pela inflação provocada por conta dessa política de preços adotada pela Petrobras, né, Marcos? Concordo perfeitamente com isso. Na verdade, a política de preço é um assinte econômico e atenta contra o povo. O Brasil não precisa. Olha só, quais são os países no mundo que aplicam uma política de paridade? Países que são importadores de petróleo. Países que não têm petróleo, que não têm refino. Nós temos um grande parque de refino, quase autossuficiência em derivados, e somos exportadores de petróleo. Não faz nenhum sentido sermos tratados como se fôssemos importadores de petróleo. Agora, este governo, dentre outras coisas, ele demonstra absoluta falta de confiança do ponto de vista do que diz e do que traz. E aí, este governo todo exemplo disso. Nós entendemos que é preciso derrotar a política de paridade de preços internacionais urgentemente. Essa paridade de preço está levando a nossa sociedade ao empobrecimento, está produzindo uma inflação, especialmente no setor de alimentos, que atinge os mais pobres. Exato. As donas de casa, os trabalhadores de menores salários não têm condições de pagar R$120 no botijão de gás, sem nenhuma necessidade, porque nós temos gás em abundância. Nós temos tudo o que nós precisamos para ser uma grande nação. Agora, o aumento da paridade internacional afeta
a sociedade como um todo, a dona de casa que precisa pegar o transporte público, que precisa comprar o gás, aquele que tem um carro, eles conseguiram a proeza de desempregar os desempregados, os trabalhadores de aplicativos não conseguem mais trabalhar com combustíveis a esse preço, e agora estão dizendo, inclusive, que vão fazer uma mudança na política do gás, que vai aumentar o gás, que vai inviabilizar ainda mais o transporte para aplicativo, e tudo isso sem nenhuma necessidade. Mas não é só isso. Os combustíveis são fundamentais para a indústria. O aumento do preço dos combustíveis, dos derivados de petróleo, praticamente inviabiliza o setor importante da indústria e que permite que a gente aumente a nossa desindustrialização e que a gente passe a ser um exportador de matéria-prima. A gente vai exportar petróleo cru e vai importar tudo que nós precisamos trazer no dia a dia, inclusive combustíveis, porque com o preço de paridade fica muito mais fácil trazer combustível de outros países para o nosso mercado, colocando em subutilização as nossas refinarias. E tudo isso para quê? Apenas para favorecer empresas que não têm petróleo, empresas que não têm refinaria. São empresas de papel, que vivem da especulação de compra e venda internacional de combustíveis em prejuízo da economia real brasileira. Portanto, entendemos que a política de paridade de preço, inclusive vamos lançar brevemente um novo artigo sobre isso, demonstrando claramente, inclusive por metodologia contábil, de que atenta contra a economia popular. Estamos falando aqui de um assassinato da nossa economia. Estamos destruindo a nossa indústria, empobrecendo o nosso povo, causando desemprego e causando inflação com essa política de paridade de preços internacionais. É exatamente isso, o Marcos. Isso atenta contra a economia popular. E você citou aí um outro aspecto importantíssimo, que é esse processo de desindustrialização do país, que está sendo acelerado cada vez mais. O Brasil virou um mero exportador de commodities, produtos sem qualquer tipo de valor agregado, né, Marcos? Veja bem, a privatização da Vale do Rio Doce faz com que o Brasil exporte minério de ferro. Nós não exportamos lâminas de aço, nós exportamos minério de ferro. E é muito comum, em qualquer mercado da cidade, você encontrar talheres importados de outros países. Veja bem, um país exportador de minério de ferro, comprar talheres de outro país, significa dizer que ele está se sabotando. Significa dizer que a gente está gerando riqueza em outros lugares e pobreza no nosso país. Porque rica não é a indústria, não é o país que exporta a matéria-prima. Rico é o país que produz, gera riqueza e gera desenvolvimento para o seu povo. Isso faz um país rico. A gente exportar minério de ferro, a gente tirar de uma mina, minério de ferro, colocar no navio e depois comprar talher, significa um crime contra o desenvolvimento do seu próprio país. Uma sabotagem ao crescimento econômico e, infelizmente, uma construção de uma mentalidade colonizada que nos diz que nós devemos continuar produzindo apenas matéria-prima para os nossos países colonizadores. Outro dia foi a Portugal, depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos e agora talvez a China. E isso não produz desenvolvimento econômico e social. Isso não produz riqueza para o nosso povo. Mas isso enriquece outras nações. Exatamente. Essa sabotagem faz parte de um grande projeto, né, Marcos? Essa é a grande realidade. Infelizmente, isso não se faz aí sem interesse. Isso aí faz parte desse projeto entreguista que está colocado pelos ultraliberais no país. Mas agora, Marcos, você acredita que é possível uma reversão desse quadro de privatização fatiada da Petrobras, com uma gestão que possa, de alguma forma, reestatizar essas refinarias, assumir o controle dos gasodutos, enfim, recuperar esse patrimônio do povo brasileiro e que sempre nos rendeu lucros enormes? Algum presidente teria coragem de fazer esse movimento de recuperar os ativos da Petrobras entregues pelos ultraliberais, Marcos? Nós da ETREG temos defendido veementemente isso, por vários aspectos, mas vamos primeiro. Não se trata de um debate ideológico, porque no mundo das ideias é até compreensível que alguém acredite, ainda que a história recente tenha demonstrado que o neoliberalismo e o ultraliberalismo é um desastre para as nações e para os povos.
Mas ainda assim, como hipótese, podemos respeitar. Quando a gente tem um processo de entrega do nosso patrimônio, não de venda, não se trata de privatização, trata de um crime. Veja bem, só para dar um exemplo. Se você sair da rádio hoje, ou um ouvinte nosso qualquer sai na rua e encontra uma pessoa vendendo um celular de última geração por R$200. Se você compra esse aparelho, você evidentemente que deveria, como um cidadão probo das suas faculdades mentais, saber que um aparelho não custa esse valor. Portanto, aquilo só pode ser objeto de ilícito. E se você está comprando, você está incorrendo no crime de receptação. É assim que diz o Código Penal. Se você compra um produto que você sabe que não tem aquele, que o preço que está sendo cobrado é muito abaixo do preço real, você tem que logo desconfiar de que aquilo não é uma coisa lícita. E, portanto, você está incorrendo num crime e se colocando à disposição da justiça para perder o bem que você adquiriu ilegalmente e para responder criminalmente por aquilo. Da mesma forma é a venda dos nossos ativos. Aqueles que estão comprando, na minha modestíssima opinião, incorrem em claro crime de receptação. Porque está sendo roubado o patrimônio do povo e entregue a preço vil, como se entrega produto de roubo, para empresas multinacionais, que devem ter preocupação. Fico feliz com essa pergunta, porque vi esta manhã que lideranças políticas começam a defender a retomada do nosso patrimônio. Estava muito preocupado, porque construir um discurso de que tem princípio da segurança jurídica, eu acho que deve ser respeitado os contratos, mas contratos lícitos. Todos esses ativos estão judicializados, demonstrados de que eles não cumpriram elementos mínimos da nossa democracia, da nossa civilidade constituída na Constituição de 88. Inclusive o artigo 37 da Constituição, que diz quais são os princípios da administração pública. Eu lhe perguntaria antes, você sabe como foi negociado o patrimônio da Petrobras, que tem sido vendido fatiadamente? É um processo transparente, público. Se você tivesse condições de comprar, você saberia como comprar esses ativos, arrematá-lo no leilão, participar de um processo licitatório público transparente? Não, mas sem isso, todas as vendas de bem público que não passa pelo processo da administração pública, pelos princípios gerais da administração pública, eles são necessariamente ilegais. Sim. Porque os bens públicos precisam ter proteção constitucional e só podem ser vendidos conforme a legislação brasileira, que diz claramente é preciso de um processo transparente, público. Exato. Porque quem disse que esse foi o melhor lance para a Muadela? Quem disse que se tivesse sido feito um processo transparente, outras empresas não poderiam dar lanças maiores, valorizando o patrimônio? Portanto, é ilegal. E um governo sério, seja ele de combater um governo sério, que respeite o seu povo, que respeite a soberania nacional, tem o dever moral de desconstituir esses contratos, porque eles são flagrantemente ilegais, são inconstitucionais e não podem prevalecer. É tudo muito sombrio, Marcos. Essa relação que você fez é muito pertinente. A Petrobras está sendo entregue a preço de roubo, Marcos. Essa é a grande realidade. Marcos, eu ficaria com você o programa inteiro conversando, mas infelizmente a gente é refém aqui do relógio, então eu quero me despedir aqui de você nessa importante entrevista que você nos dá, e a gente vai continuar acompanhando toda a luta de vocês aí, da EPEST da Bahia, contra essa venda absurda da Relan. Marcos, muito obrigado. Excelente dia, muito obrigado, parabéns pelo programa, estamos sempre à disposição. Queremos contar que a sociedade brasileira vai ter muita clareza nas próximas eleições para não permitir que, infelizmente, os projetos antinacionais prosperem nas urnas. Contamos com o povo brasileiro, com os seus ouvintes e com esse programa que presta tão bom serviço aí para a nossa sociedade. Parabéns, muito obrigado por esse espaço. É isso, Marcos. Obrigado aí pelos seus elogios e um bom dia para você. Bom dia, excelente dia a você.
Conversamos aqui com um empregado da Petrobras e presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, lá da Bahia, o Marcos André dos Santos. Antes da gente chamar o intervalo, eu quero ler alguns recadinhos aqui rapidamente. A Marildo da Silva Ribeiro, pelo YouTube, ela diz: concordo com a Cristina Serra, Ciro e Dória sem chance, mas temos que ter cuidado com o Moro. É verdade, o Marildo, a gente precisa ter muito cuidado aí com o ex-juiz nessas eleições do ano que vem. Agora, o Marcos Schneider, pelo YouTube: bom dia, Celeste, Natália, Francisco de Assis e Anderson e toda a turma dos ouvintes. Um bom dia para você também, Marcos. Já o Pedro Miguel, da Tijuca, ele diz o seguinte: passar fome e revirar lixeiras nas ruas não é exclusividade do atual governo. Concordo que isso está sendo levado ao extremo. Não obstante, não podemos nos contentar com o menos pior dos governos anteriores. É preciso exigir uma verdadeira democracia. Muito bem observado, Pedro. A gente não pode aí se contentar com esses acordos espúrios aí que foram feitos aí em governos anteriores, com os ultraliberais, que têm nos levado a essa situação grave que a gente tem atravessado, não é, Pedro? E ele volta a participar aqui, perguntando aqui, o que esperar da democracia burguesa? Muito pouco. É verdade, Pedro. Infelizmente, a gente não pode esperar muito dessa democracia burguesa. Agora eu vou parar, porque o Chiquinho aqui pede, porque a gente tem que fazer o nosso próximo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Faixa Livre. Até já.